Carlton. Ok. E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Cá estou mais uma vez, eu, Carlton Pedro, do canal Africanidade, e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Como vocês puderam ver no título do vídeo, hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, que é a nossa amiga Sombra. Por favor, Sombra, né? Vou te chamar de Sombra, né? Claro que sim. Seu nome artístico, seu nome de capoeira. Por favor, se apresenta para o meu pessoal que está a assistir. Eu tenho certeza que ele está muito ansioso, porque pediram muito para um vídeo desse gênero. Então, por favor, se apresenta para o Ai, pessoal. que legal! Olha, eu sou Sombra, eu sou natural do Brasil, Rio de Janeiro. Entre outras coisas, faço capoeira e sou uma pessoa apaixonada pela africanidade em si. E eu acho que é o que me trouxe aqui até Moçambique. Uau! E como ela disse, é uma pessoa muito apaixonada pela capoeira. E vou deixar alguns trechos de capoeira, ela se apresentando aí para vocês poderem ver. Sombra, o que te fez estar aqui em Moçambique? Olha, basicamente essa busca mesmo das nossas origens africanas, né? Eu não estou só, eu estou dentro junto com uma equipe, eu estou cobrindo um documental como produtora sociocultural e veio um pouco de caminhos diferentes da gente buscar nossas raízes, né? Porque a raiz do povo brasileiro é africano como um todo, a gente abarca todo o continente. Okay. E aí, Moçambique está sendo o primeiro território que eu estou pisando. Uau. E estou amando essa experiência de verdade. Uau, e eu fico muito feliz por tu estares aqui em Moçambique para poder conhecer esse nosso lindo país. Eu acredito que você teve várias experiências nesse país e conseguiu ver tanta coisa que... Então, antes de falar disso, eu gostaria de saber como é que você via mesmo Moçambique, como você via a África e como é que você vê agora, porque o que passa na vossa televisão, eu acredito que é uma África diferente que você está vendo agora. Então eu gostaria que você deixasse essa experiência para as pessoas que estão lá em casa assistir, ou melhor, o vosso povo brasileiro, né? Exato. Que tem uma outra concepção sobre a África. Exato. Que você deixasse isso para eles. Existe uma frase que diz que o Brasil é de vários Brasis, mas eu também acho que a África são de várias Áfricas, né? E eu acho que sim, o Brasil tem pessoas que têm a África, essa África romantizada, tem essa África desde a olhada dos nossos ancestrais quando saíram daqui, e tem essa África atual, né, que é uma África também neocolonial, mas também é uma África também que resiste pelas suas culturas. Então eu acho que, ao menos eu tentei fazer buscas e tirar essa parte romantizada e ver a África como está agora, como foi o processo, o resultado da cultura, da imigração de outros povos e de tudo isso, né, e da África jovem que existe hoje. Então, assim, eu tinha mais ou menos esse pensamento de dizer, é uma África atual e eu tenho que estar aberta a essa África, mas eu preferi também tirar todas as expectativas e dizer, põe o pé na África e sinto como são as pessoas, né? Não fazer esse pré-julgamento ou essa pré-concepção, sabe? E viver a África tal como ela é, com tudo que ela tem, né, para proporcionar. Ok. É que eu já fiz uma entrevista aqui em Moçambique, né, perguntando o que vocês acham do Brasil e Portugal, comparando esses dois países. E muitos optavam em Portugal. Por quê? Porque o que passa de Brasil nas nossas televisões é só Brasil criminoso, Brasil assassinato, exato, tudo isso. Então, eu acredito que o que passa nas vossas televisões sobre a África é só fome, pobreza e pessoas que necessitam tanto só de apoio, tá vendo? Exato. Mas eu acredito que você aqui já conseguiu ver que não é bem assim. Ok, existe essa parte, mas não é toda a África. Acredito que todo mundo... Exato, disso, né? exato. E existe carências em todos os lugares, né? Eu sou uma pessoa brasileira, mas eu resido na Europa há muitos anos. E muitas pessoas pensam que ali é o melhor de tudo. E não, existem muitas carências. Talvez a carência não está basicamente no financeiro, mas existe uma carência de afeto, de empatia. Existem muitas carências em todos os lugares. E o Brasil, sim, digamos, como estrutura, como o mundo tenta vender essa África carente, mas existe um grupo de pessoas muito grandes que estão muito atentos às africanidades, a esses novos estudos da nossa herança, que também vê a África como um lugar, um legado de reis e rainhas que foram, né? E tem uma frase que é muito boa,
que o brasileiro ou a brasileira comum tenta ver o povo africano só dentro do espaço da escravização, mas não. A escravização foi um trecho do povo africano. Antes disso, tem toda uma história muito longa de riquezas, de conquistas, de amor, de afeto. Então, tem muitas pessoas que, como eu, talvez tentam olhar a África com todo esse complexo, né? Não é só dar essa olhada que tem o crivo colonial, e sim a África desde o início, que é a civilização mais antiga do mundo, né? Ok. E eu gostaria de deixar uma pergunta aqui. O que você está achando de diferente entre a África e o Brasil? O que você onde você chegou e viu que não, o Brasil é assim, a África é assim. O que você notou de diferença nesses dois países? Uau, que difícil. Eu tenho notado muito mais coisas semelhantes do que coisas diferentes. Na verdade, linguística, comida, uau, difícil falar alguma coisa que seja diferente. Talvez já mesmo a nível histórico e sociológico, o que tem diferente é que vocês têm muito interiorizado a raiz de vocês, os sobrenomes, as origens, os locais. E no Brasil, né, o povo afro-brasileiro tem essa lacuna, não sabemos muito. A gente fala África e logo depois tentar estudar qual lugar, qual território. Talvez essa seja a diferença que eu posso falar nesse pouco tempo, né, que eu estou em Moçambique. Mas eu espero poder estar aqui muito mais tempo, voltar, me empapar dessa cidade e te responder um pouco melhor. Ok, tá bom. Então vamos puxar, já que a diferença não consegue notar tanto. Qual é a semelhança que você encontra entre esses dois países? Uau, a hospitalidade das pessoas, o clima. Isso é algo que pesa muito ao positivo, sentir esse clima nesse mês do ano. Mas sim que eu vejo que são pessoas muito abertas a conhecer, a estar. Eu vejo também a organização urbanística, os carros, as pessoas, como acontece, a venda que tem no ponto de ônibus e tudo isso. Vejo muitas semelhanças. Chega até certo ponto, parece que eu estou no Brasil, mas em outra cidade que não é minha, que não é o Rio de Janeiro. É como, eu estou no Brasil, mas em outra cidade. Para que você perceba como é próxima essa semelhança energética, né, que transita, né? E o que tu achas das pessoas moçambicanas? Como é que você vê? Eu acredito que esse tempo que tu esteve aqui já interagiu com vários moçambicanos. O que você acha das pessoas? Olha, em geral as pessoas me trouxeram o melhor. Essa coisa do interesse, de conversar, de estar aberta a escutar novos mundos, né? E as pessoas falam isso dos povos brasileiros, né? Eu percebi muito disso, que são pessoas muito abertas a entender, a conhecer, mas também muito predispostas, porque eu também faço muitas perguntas, eu sou uma mulher curiosa, e eu vejo assim que eu pergunto, e a origem da sua linguagem? A pessoa vai na mãe, no pai. Então isso é uma abertura de se mostrar aberto a explicar, a mostrar o seu ser, né? Então acho que é o que eu mais sinto assim, do povo moçambicano. Bom, mas eu também vejo que nós somos muito acolhedores. Isso o pessoal que está assistindo lá em casa deve saber isso. Moçambique, eu não vejo nenhum brasileiro que já chegou aqui e falar mal de Moçambique. Nós somos muito acolhedores, muito, sei lá, sempre procuramos próximos. Exato. E de onde tu és lá em Brasil? Que cidade, que estado? Eu sou do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né, pessoal de Moçambique? Nós sabemos que o que passa na nossa televisão é sobre criminalidade, isso, aquilo, todo mundo entende isso, né? Então, com isso eu quero te fazer uma pequena pergunta. O que acha da segurança do Brasil, assim como de Moçambique? Eu sei que no Brasil existem várias cidades em que para tu andares com o celular na mão é difícil. E notaste isso cá em Moçambique? Não de uma maneira contínua, né? Eu, por exemplo, eu sou uma mulher do Rio de Janeiro e eu entendo que qualquer pessoa que não seja do Rio de Janeiro vai ter esse cuidado permanente. Eu, como uma mulher do Rio, eu sei em que momentos, em que circunstâncias e lugares. E acredito que toda a cidade se organiza dessa maneira também. Acredito também que Moçambique pode ter, né, seus momentos, suas cidades e suas localizações que tenha que ter um cuidado, mas a gente fala de Rio, a gente fala de Moçambique, como a gente também fala de qualquer outro país, Londres, qualquer outro país. Eu que vivo em Barcelona, existem bairros em Barcelona que, dependendo do dia, hora e local, você também não pode transitar. Então, eu acho que todo mundo tem esses lugares. Mas o olhar atento e o respeito a esse movimento transitório, eu acho que é o que faz, assim. E, sobretudo,
estar natural, sabe? Eu vim a Moçambique com a primeira coisa de ser uma a mais, sabe? Eu adoro se eu sou confundida com uma mulher moçambicana, porque essa é minha busca também. Então eu não venho com esse olhar turístico, exótico, diferente, não. Eu venho com esse olhar do encontro, sabe? Sei lá, de olhar uma mulher moçambicana e falar, gente, será que se a gente faz o reencontro, essa mulher pode ser da minha família? Esse homem pode ser da minha família, sabe? Então, assim, estar no ambiente sem interferir nele como uma pessoa alheia e sem tentar ser uma pessoa que também pode ser parte do local. Eu gosto muito das pessoas brasileiras porque eles também têm essa parte de acolher pessoas, tá vendo? O meu canal é muito visto com pessoas brasileiras. E agora quero agradecer a todo mundo brasileiro que acompanha o meu canal aí. Muito obrigado, porque são pessoas que me dão muita força para eu continuar com o meu trabalho aqui no YouTube. Muito bom. Sim. E como eu te falei, eu já te vi sem saber que era você. Ela, como ela disse, ela já havia visto aqui no YouTube sem saber que era eu. Exato. E no dia que nós nos encontramos pela primeira vez, como eu estava todo de máscara, ela nem conseguiu notar que era eu. Só hoje que disse, uau, és tu! E o que você acha da gastronomia moçambicana? Ai, gente, a Shima é o demais, né? Com a Shima você pode fazer um mundo. Não, bem, frutas, assim, me senti muito próxima pelas frutas que tem aqui, né? A manga, a papaya, tudo isso. E eu não... Também os preços, né? Exato, também. Mas eu gostei muito me senti muito próxima, porque eu sou uma mulher do Rio de Janeiro, mas a minha família materna e paterna são de ascendência de Minas Gerais e da Bahia. Onde estão os africanos? Isso, onde tem uma densidade aí muito grande. Okay. Então, até minha mãe, né, que é filha de uma mulher baiana, minha avó é baiana, ela trouxe um pouco muito dessa sua culinária, que aprendeu com a sua mãe, que aprendeu com a sua família materna. Então, quando eu venho aqui e tem a shima, essas comidas que deliciar com as mãos, okay. Então, para mim, é quase voltar ao que eu vivi na minha infância, sabe? Mas lá vocês chamam de fubá, né? Fubá, é isso? É um primo irmão, a gente costuma falar. Não é o mesmo, mas sim que tem uma familiaridade, né? Uma proximidade nesse tipo de comida e a culinária preta brasileira. E eu falo a culinária preta brasileira porque sim, o Brasil tem muito essa divisão da culinária que é mais vista como a culinária afro, a culinária que é mais aderida à culinária europeia e tudo isso. E vai toda uma classe social baseada nisso. E eu sou uma mulher da culinária afro-brasileira. Okay. Então, a shima, como a comida com os caldos, os camarões e tudo isso, tá muito próxima da minha vivência brasileira, né? Qual é a refeição, qual é a comida que você já provou aqui em Moçambique e disse, uau, essa comida é... Como é que vocês falam no Brasil? Ah, essa comida é foda. É foda! Olha, você vai me ajudar a lembrar o nome. Matapa! Uau, matapa! Porque tem uma coisa de um óleo de... um óleo de coco, um leite de coco, uma amêndoa. Uau! Minha mãe faz muita comida baseada nisso, que é muito dentro da herança baiana. É a culinária que eu vou levar pra minha vida. A partir de hoje, uma tapa com tudo. Uau. Já provaste o nosso pão com badia? Badia, vocês como é que chamam lá badia? Acarajé? Acarajé é isso, né? Ah, sim, não. Se tem, a gente ainda não provou. Sério? É um pão abertinho que se frita? A nossa badia é muito diferente do acarajé, né? Acarajé, eu pude pesquisar isso. O vosso acarajé é mais sofisticado, posso dizer assim, é mais evoluído. Aham. Aqui nós pegamos o feijão, as pessoas moem o feijão, sim, tiram com uma colher e fritam. Eles não fazem que nem um pão e põem. Eu vi que na Bahia eles fazem um pão e cortam, põem o camarão. Isso, tem toda uma elaboração. É uma maneira mais simples e se come com pão. Faz a badia, corta o pão ao meio e leva a badia, põe lá e... Pois ainda não provei, tenho que provar e já te direi. Nessa nossa conversa, eu vou escrever lá embaixo depois que eu provar. Vou deixar ali no comentário do que eu achei. Eu vou fixar o teu comentário para estar logo lá em cima, todo mundo que entrar poder... Ótimo, perfeito, perfeito. E já subiste o nosso transporte público Chapa? Vulgo Chapa. Ah, Chapa! Ai, eu gosto do Chapela!
Chopela. Chopela. Isso de chamar é bem, Ok. bem Brasil. Chopela, para quem não sabe, é um triciclo, é uma moto, né? Um triciclo que é mais carinho, diferente do chapa, né? É. De gasto, né? Custo, né? Mas é um transporte também que nos ajuda muito aqui. Sim, trajetos curtos, né? E a chapa foi a primeira. Vou te contar a primeira experiência com chapa. Ok. Que a gente estava em Ressano Garcia ou Rossano? Ok? África do Sul. Isso, em Rossano Garcia para chegar até Maputo. E foi em chapa. E foi aquela coisa de toda aquela galera junta, pá! Juntas e misturadas, como a gente fala no Rio de Janeiro. E foi aquela primeira experiência, mas claro, nós também no Rio também temos esse tipo de transporte, né? Que é o transporte alternativo que a gente fala van. E é isso também, é todo mundo ali junto. Ok, enche também, mas é mais sofisticada, né? Algo mais espaçoso, algo mais... Tem de tudo, tem desde aquela que é o calorzão, tem aquela que tem um ar-condicionado e tudo isso. Mas ao fim de tudo isso, as pessoas que utilizam esse transporte são o povão. Okay. É a galera que está vindo do trabalho, que está vindo ali da batalha. Então, para mim, estar ali dentro, né, é quase que transitar com os mesmos corpos de energia. Aquele povo que está indo para um lugar para o outro na correria do dia a dia, assim. Ok. Sabe? Eu gostaria que nesse momento, já estamos no final da nossa conversa, gostaria que nesse momento tu deixasse, né, como posso dizer, um apelo para as pessoas brasileiras que pensam algo diferente da África ou que tem aquela concepção que a África é só pobreza, a África é só mato. Sabe que eu já teve uma vez numa live um jovem brasileiro perguntou: Carlton, o leão já chegou na sua casa? Uau! Então, eu fiquei todo... É muito complicado, né? Então eu gostaria que você deixasse uma concepção ou se quiser fazer um convite para as pessoas que estão lá para virem visitar. Acho que eu posso fazer as duas coisas. Eu vou deixar uma frase que eu aprendi no longo da minha vida que diz que o mapa não é o território. Então, o que acontece, né? Quando a gente olha o mapa, a gente tem uma ideia de uma posição geográfica, climática e tal. Isso é o mapa. O território é quando você realmente bota os dois pés nesse lugar e transita e consegue falar com essas pessoas. Eu, por ser uma pessoa do Rio de Janeiro, também é o que você falou. A gente escuta só criminalidade, isso, aquilo. Não existe uma outra coisa nesse território. E a África também tem muita outra coisa no território que a gente tem que pisar, tem que andar, tem que olhar nos olhos das outras pessoas, comer na casa, dormir no leito e sentir o que é. Enquanto a gente não fizer isso, é pura especulação. E a gente não pode basear uma verdade dentro de uma especulação. Então, assim, o que eu tenho a dizer é isso. A gente não poder confundir o que é o mapa e o que é o território. O território é que ser vivido. E como convite, pois venha e viva a África. Ai. Com essa palavra venha e vive a África, que a gente vai finalizar essa nossa conversa. E agradecer muito pela sua presença aqui. Obrigada. Gosto muito hospedeira. De primeira o convite chegou e tu aceitaste, então eu gostei muito e foi muito bom estar aqui a conversar contigo, tá bom? Que legal! Obrigada e até a próxima, hein? Então, pessoal, tchau, tchau. Eu sou Carlton Pedro. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!